está falando no capítulo 13. Acompanhe comigo aí, porque senão a gente não entende o raciocínio. Ele segue o mesmo assunto da espiritualidade. E o que mede a espiritualidade que Paulo está dizendo não é o uso dos dons. Porque ele vai dizer, ainda que... Olha o nível. Ele vai dizer, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos. Ainda que. Mas se não tivesse o amor, era como se fosse um metal badalando. Eu estou usando minha linguagem de hoje aqui. Então assim, fala em línguas? Tá. Fala assim no mistério profundo que chama a atenção de todo mundo? Tá. Tem amor aí? Tem não. Não serve de nada. Presta atenção no que ele está dizendo. Vamos para o 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, tem 2 aqui, e ainda que tivesse a fé, aí 3 dons aí, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, você não serviria para nada no contexto do corpo de Cristo. A questão é, não é que eu estou mais profeta ou menos profeta, estou curando mais ou curando menos, estou sabendo mais ou estou sabendo menos. A questão é, em que nível de amor pelo próximo e pela igreja eu estou. Porque todo o dom começa e termina no amor de Cristo pela igreja e no amor do crente por outro crente. Aí é onde vem o 3. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Sim, vai ter o aproveitamento do elogio das pessoas, você vai estar numa situação de destaque e de elogio assim extraordinário, porque você é uma pessoa que está fazendo caridade, está ajudando muita gente. Mas qual é o proveito que ele está falando aqui? No reino de Deus, você não vale nada, apesar de ajudar muita gente, sem o interior estar abrasado pelo um amor espiritual, que é não esperar em troca, nem esperar que seja um destaque voltado para você. É fazer por alguém só pensando em alguém. Não é incrível isso aqui? Aí ele vai dizer, ó, esse amor que eu estou dizendo aqui, do versículo 1 ao 3, ele é sofredor. Ele é benigno, inclusive, ele não só faz bem a quem você vai ajudar, faz bem a você também. Ele é benigno, apesar de agir com sofrimento, faz bem. Só que ele não é invejoso. Ah, fulano fez com amor, eu vou fazer com amor maior ainda. Não, ele não é esse amor aí. Ele também não se vangloria. Aqui tem amor mais do que tu aqui, mano. Aqui é amor para se torar. Não se orgulha, não se ensoberbece, né? Que a soberba é o orgulho. Não se porta inconvenientemente. Então olha como o amor ele amadurece, de tal forma que você não vai ser inconveniente. Na sua forma de agir, você vai ser ético e vai pensar no outro, se isso vai constranger, vai magoar, vai ofender, se isso vai trazer algum escândalo. Não vai agir inconvenientemente. O amor amadurece. Não busca os seus próprios interesses, ele não é egoísta. O amor, ele é paciente, porque ele não se irrita e nem suspeita mal. Ele primeiro pensa na pureza para depois desconfiar. Aí o 6. Não se alega com a justiça, mas se alega com a verdade. Homem, isso aqui serve para a igreja de hoje, porque isso aqui passa um rodo em muitos comportamentos carnais que existem no meio do povo, que apesar de achar espiritual, mas o coração ainda se sente... um coração descrente sentindo essas coisas que não convém. Esse amor ele vai sofrer, mas ele vai crer, esperar e suportar. O amor ele não acaba, mas pode ser que alguém deixe de amar. Mas o amor, a essência amor, ele não acaba. Mas pode ser que uma pessoa deixe de amar. Não pode ser que uma pessoa deixe de amar? Não, aquela pessoa deixou de amar, mas o amor continua em alguém, em outra pessoa. O amor não vai acabar. Mas a gente pensa que o amor jamais acaba quando se trata de uma pessoa para outra. O meu amor por ti pode acabar, mas alguém vai estar te amando em algum outro lugar. Amor,
ele pode acabar no coração de alguém, ou, vamos dizer, esfriar no coração de alguém, mas o amor é eterno. Em algum outro lugar ele está aceso. Porque em parte, não. Foi 8 agora, né? O amor jamais acaba, mas havendo profecia, vai acabar a profecia. Ninguém mais vai profetizar quando acabar. Mas o amor não. Havendo línguas, cessarão. Vai chegar o momento que línguas não vai ter mais. Ou está falando de dom. Havendo ciência, desaparecerá. Vai chegar o momento em que o conhecimento vai desaparecer. Mas o amor não. Percebe que aqui está falando da essência? Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí é onde os cessacionistas, que não crê mais que os dons se manifestam hoje, como profecia, cura, milagres, língua, interpretação, revelações, eles não acreditam nisso. Ele diz, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, ou seja, não vai precisar mais. O que é perfeito é o amor, o que é em parte é todos esses outros dons que foi mencionado, então logo o que é em parte ficou naquela época dos apóstolos. O que a gente tem que agora dar ênfase é só o amor. É assim que eles interpretam as igrejas mais tradicionais, mais voltadas para essa questão de prega o evangelho, espere Jesus voltar e o resto é tudo invenção e heresia. Expulsar demônio não existe, curar não existe, profetizar não existe, revelações, etc. não existe, é só o amor e pregar o evangelho e pronto. Tem muitas igrejas que é assim, por exemplo a igreja presbiteriana, né? Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí dá um exemplo do menino. Quando eu era menino, pensava como menino, e logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mas agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Aí esse versículo dá uma interpretação ao outro, do quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, quer dizer, o 12 ajuda a interpretar o 10 de que aquele que vai vir, que é perfeito, é Jesus e não o amor. Então, até que Jesus volte, vai haver profecia, vai haver revelação, vai haver línguas, interpretação e tal. Porque esse que é perfeito que virá, não está se referindo ao amor, está se referindo àquele que nós conhecemos em espelho, por enigma, mas um dia vamos conhecê-lo face a face. Hoje nós conhecemos tão mínimo como quem conhece no nível de criança, mas um dia conheceremos como um adulto conhece, quando a gente está se referindo a Jesus. O verso 12, eu já li, não foi? Agora o 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, mas o amor é o maior. Por que é que ele está mencionando isso? É claro que se eu abrir aqui espaço para falar, e tem gente com um monte de história para contar, aí toma o tempo. Mas é claro que é edificante a gente ouvir o depoimento de cada um, só que a gente tem pouco tempo para tratar muito assunto. A igreja de Corinto era uma igreja rica em tudo, inclusive em pecado. Muito erro, assim, fora do comum. Até nascer uma bagunça, era uma zorra nascer. É tanto que, nisso porém que eu vos escrevo, não vos elogio, porque vocês se reúnem não para o melhor, mas para o pior. Já começa o capítulo 11, a partir do verso 17, já corrigindo, exortando, que muitos estão participando da ceia para a sua própria condenação. Quer piorar? Muitos saíram embriagados. Quer piorar? Tinha gente. O pai casou de novo, a madrasta, aí o filho, de olho na madrasta, tinha relações sexuais com a madrasta. Quando o pai saía, entrava o filho. Crente, na igreja de Corinto, tinha isso. E aí tinha muita manifestação ocultista, pagã, espiritista, esse a gente chamaria hoje de macumbaria, feitiçaria, a gente chamaria hoje, no contexto da igreja, e era crente, fazendo aquela simpatia toda
E Paulo precisava corrigir. Muitas coisas que ele escreveu foi para corrigir o que ele já tinha informação do que estava acontecendo lá. E aí, depois de falar sobre tanta coisa boa, como profetizar, discernir, conhecer, pregar, ele vai dizer assim: vocês vão focar nisso, no pregar, no profetizar, no mostrar a verdade, mas lembre-se que há algo que tempera tudo isso e que dá sentido a tudo isso, que se não tiver, você não vai tirar proveito nenhum do que você vai fazer. Será que isso faz sentido o que Jesus disse? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos no teu nome, em teu nome nós expulsamos demônio, e em teu nome nós curamos, mas eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. O que é que faltou? Professor, rapidinho. Lá em Apocalipse, na carta à igreja de Éfeso, seria a respeito disso, quando Jesus primeiramente elogia todas as questões espirituais, serviço Sim. e repreensões. Efésios. Mas no final a única queixa dele é a respeito do amor que foi esfriado da igreja por ele. Seria essa a ideia dele? É uma tendência muito forte no dia a dia a gente fazer as coisas, vamos dizer assim, sabe? A gente está fazendo as coisas assim de uma forma tão automática. A gente está fazendo as coisas só para cumprir tabela. A gente está fazendo as coisas só por fazer, de forma muito arrastada, sem tempero, sem valorizar. Que a gente precisa convidar o Espírito Santo para reacender esse amor por fazer, e fazer em benefício do outro, nos colocando sempre em segundo plano. Porque quando a gente se trata de ministério, de dons e de obra de Deus, é diferente de profissão. Isso é muito religioso, né? Isso é a religiosidade. Eu exercer minha profissão para ganhar dinheiro em benefício do meu bem-estar, da minha família, etc., é uma coisa. Eu vou pensar no melhor de mim, porque eu estou num país capitalista e eu estou oferecendo um serviço em troca e tal. Só quando a gente fala do ministério, do trabalho no reino, quando a gente está falando de dons, de chamado de Deus, nós estamos falando de coisas totalmente diferentes. Nós não estamos falando de toma lá da cá. Nós estamos falando de toma lá, porque eu já recebi o cá. Eu recebo para poder dar. Então, de tal forma que Deus olha para Gil, dá algo a Gil, mas não é pensando em Gil. É pensando em quem vai se aproximar de Gil para beber de Gil. Entende o que eu estou dizendo aqui? Então, eu não vou ser covarde ao ponto de Deus me dar algo, ser para vocês e eu reter para mim. E aí é onde está. Eu posso também fazer um monte de coisas que Deus mandou para mim e eu distribuir para vocês, mas na verdade era para mim, e eu fazer só para poder ter a atenção e a admiração de vocês. Nada disso terá proveito. O interessante é que o dom ele não serve para nada. Quem tem. Vai ser para o próximo, né? De tal forma que eu vou desfrutar porque eu sou igreja. Eu vou desfrutar da edificação porque eu sou igreja. Mas eu não vou me edificar sozinho porque não faz sentido. Deus fez algo tão perfeito. É como se um membro do nosso corpo físico, quando você tira, ele não serve para nada. Quando você tira um dedo, um dente, um fio de cabelo, qualquer que seja, saiu do corpo não serve mais para nada. Só vai fazer sentido dentro do corpo e em benefício do corpo. É aí que Paulo vai dizer no 14. Vamos ver se a gente lê bem muita coisa aqui do 14 para chegar aqui no... Não é? Você assim também que aí as pessoas confundem talento com dom, né? Por isso que agora a gente vai entrar nesse... A aula que vem vai ser passar o rodo nesse negócio do que é dom, o que é talento e o que é ministério. Na aula que vem. E aí quando disser assim, deixa eu falar uma coisinha, aí eu vou dar o tempo, 30 segundos, não vai. Vamos lá, o capítulo 14. Observa, eu pedi para você ler em casa, justamente para poder, quando chegar aqui, você já chegar sabendo do assunto. Então,
depois de ter falado do amor, qual a primeira frase no versículo 1, capítulo 14? Seguir o amor. Entendeu como é que é? Então, o amor deve ser o alvo maior. Olha, deseje ardentemente o amor. Quando você perceber que não está mais profetizando, que sua fé está pouca, se preocupe. Mas se perceber que o amor está indo embora, se desespere. Siga o amor. É o amor. Mas eu estou vendo que o amor está só em mim, nos outros não estão não. Então toque fogo, bota amor para fumegar aí. No meio de vocês, o amor tem que acontecer. Aí eu pergunto, os congressos, os retiros, os encontros, tem o amor como tema? A palavra amor? Ou temas são outros? O amor faz tempo que não é. Então vamos seguir esse tema, vamos acordar para esse tema. Eu gosto demais de festividade de igreja que fala o amor. Não é interessante isso aqui, mas tem tantos assuntos, né? Procurai com zelo os dons, mas principalmente o de profetizar. Se a gente ler só o versículo 1 aqui, então amar e profetizar, acabou-se. Mas vamos ver por que é que ele diz isso? Amor por causa do capítulo 13 e profetizar por causa do capítulo 14. 30 segundos, bem rapidinho. E qual a palavra para substituir, ao invés de dizer assim, profetize para o seu irmão? Qual a palavra que é para ser dita? Abençoe seu irmão. Foi, abençoe. E abençoar não significa dizer que Deus vai se responsabilizar com o que você fala. Porque a boca de Deus não é a sua, a boca de Deus é a de Deus. Só que inventaram que a boca do crente é a boca de Deus. Inventaram isso. Então vamos fazer uma colocação, por exemplo, ao invés de dizer assim, profetize para o seu irmão que... Vai, Paulo, tem uma coisa aí? Ele vai ganhar um carro. Não, você não Mais fácil. Ele nunca mais vai gripar. Então, resumindo. Profetize para o seu irmão saúde. Aí você diz assim, abençoe seu irmão, que ele tenha saúde. Assim. Para de fazer isso, acabou-se. Aí já para de confundir, né? Junta aí as dois aí, ore um pelo outro. Pronto. Ore um pelo outro e ponto. É parar dessas modinhas que confundem as pessoas. Porque de que adianta a gente estar dizendo uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer? A gente cria que a nossa palavra... Hein? Então, orar. Junta aí, vamos orar. Entendeu? Ore um pelo outro aí. Mas a gente quer interagir, mas interage da forma errada. Entendeu o que eu estou dizendo? São modinhas evangélicas que vão acontecendo que a gente não para medir as consequências disso. Entendeu o que eu estou dizendo aí? Ligeirinho. Esse aqui, siga o amor ágape, né? Tem dois tipos de amor. Pode ser. Ela disse que tem tipos de amor. Quando diz siga o amor, não é siga a Cristo, não. Ela não está dizendo siga amor, siga a Cristo, não. Olha, se eu parar aqui para explicar isso, não vai ter mais capítulo 14. Então lê o 14. Não é? Agora sim, tudo bem. Você tem que seguir o 14. Mas é porque, tipo assim, para cada um. Deus está indo na ciência, deixa a gente tirar a nossa. A gente quer ser um. Então, mas presta atenção. Eu sei que quando a gente está lendo um texto, tem uma palavra ou outra dentro do texto que gera dúvida. Mas a gente não vai terminar o curso hoje. A gente vai ter 2 anos de curso para tirar dúvida. Aí você anote. Agora existe a ansiedade. Então, se eu alimentar a ansiedade de toda vez que tem a dúvida eu ter que explicar, então eu vou estar parando aqui a aula. Eu sei o que é ensinar. Então eu preciso ensinar para vocês a regra do jogo de Coríntios 14. Apesar dessa palavra amor, a gente vai estar falando ela até Jesus voltar. Lembrando que não existe na Bíblia tipos de amor. Isso é invenção teológica. Aí se Gil está dizendo isso, aí você vai atrás para ver se Gil tem razão ou não. Aí, Deus é amor? Mas Deus, ele distribui do seu amor na vida do crente, para o crente viver este amor de Deus compartilhado um com o outro. Então, Deus é amor, significa Deus tem o atributo do amor. Deus é justiça, quer dizer que Deus tem o atributo da justiça. Deus é santo, quer dizer que Deus tem o atributo da santidade. Mas Ele também quer que a gente ame, pratique a justiça e seja santo como Ele é. Então existe o que Deus é e existe o que Deus compartilha. 30 segundos, já toquei no assunto dos dois. Mas não dá para a gente estar parando de assunto em assunto quando um capítulo é muito... Quando é assim, um capítulo inteiro que a gente tem que tratar...
é muito importante, principalmente da aula que vem. E quando o Gil disser assim, olha, Gil, leia antes, aí ganha tempo demais, o professor não perde cabelo nem nada. Eu sou chato? Eu sou chato? Não, tem que ter o controle, porque se todas as dúvidas que surgir for responder, aí a gente foge aqui do norte. Tem que ter o norte. Por quê? Aí no versículo 2, ele vai dizer por que o profetizar deve ser dado importância. Aí o versículo 2 vai dizer assim, porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende, porque espiritualmente está falando algo misterioso. Ou seja, está falando numa outra língua, aqui é glossa, está se referindo a idioma, está se referindo a algo desconhecido para mim, mas só que a pessoa que está falando e Deus, eles estão conhecendo o que está falando, porque falar em línguas não é entrar em êxtase, não é perder o sentido, desmaiar. Falar em línguas é uma comunicação misteriosa entre o crente e Deus de forma espiritual. Não é o crente que inventa a língua. Não é. A pessoa não vai inventar que está falando em línguas. O Espírito Santo, na hora, abre a boca da pessoa, a pessoa está falando e é algo entre a pessoa e Deus. Agora tem gente que todo dia quer fazer. Quando chega num lugar, está cheio de gente, eu vou fazer agora, vão olhar para mim, vão achar bonito. Não merece uma tapa na orelha para dizer, ô menino, acorda e vamos, né, despertar para a maturidade. Ninguém o entende, mas em espírito fala em mistério. Quando diz ninguém o entende, quer dizer, se os dons é para as pessoas, ou seja, para a igreja, por que você fala em línguas no meio da igreja se eles não estão entendendo? Acorde. É isso que ele está dizendo aqui. O 3 vai dizer, o que profetiza fala aos homens. Então, se é para edificação, exortação e consolação, Deus quer, está falando Deus, quer que a profecia tenha mais evidência e aconteça mais no meio da igreja do que o falar em línguas. Inverteram isso ou não inverteram? Se inverteram, o que significa corrigir? Voltar às origens como era. E como eram as origens? 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Qual é o alvo? Edificar a igreja. O bem comum. Então, será que ele está proibindo falar em língua? A gente vai seguir o texto, porque o texto dá a resposta. Ora, quero que todos vós falem línguas. Ele está dizendo que quer, ele não está mandando, né? Ele está dizendo que quer. Mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Ele está colocando aqui uma hierarquia de importância. A não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. E o que é interpretar? O que é interpretar? O que é que ele está se referindo a interpretar no versículo 5? As línguas. Não é algo desconhecido? Interpretar é tornar conhecido. Ou seja, eu estou falando aqui, se eu estou falando, eu estou entendendo, e se eu estou entendendo, olha, irmão, estou falando isso aqui, falei isso, mas foi isso, isso e isso. Deus estava me mostrando isso, isso e isso. Se não tiver, se não tiver interpretação, o que é que Paulo recomenda na Bíblia? O que é que a Bíblia está recomendando através da escrita de Paulo? O verso 6 vai dizer, olha, e agora, irmãos, se eu for ter com vocês falando em outras línguas, de que vos aproveitarei se vós não falar, se não vos falar, ou por meio de revelação, ou do conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina? O que é que ele está querendo dizer aqui? Não vai adiantar de nada eu chegar no meio de vocês, falar uma coisa desconhecida, como eu já vi um camarada falando coisa desconhecida, o povo tudo chorando, emocionado com aquilo, e ninguém entendendo nada. Aí eu pergunto, aquele choro é unção, como diz, ou é emoção? Emoção por achar aquilo bonito. Existe a unção, existe a euforia. Muita coisa na igreja é euforia e fantasia. A gente tem que saber disso. Aí o verso 7.
Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, flauta, cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca a flauta e o que toca a cítara? Porque se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ele está usando uma metáfora. Conhecida deles, né? Que tem que ter um sentido. Se eu tocar dizendo acabou a aula, eu tenho que saber que aquele toque tem a ver com a aula. Olha, tocar vai começar a batalha. Eu tenho que saber que aquele toque tem a ver com a batalha. Do mesmo jeito, os músicos, quando tocam, onde começa e termina. A gente está falando de harmonia, de sentido. Aí o verso 9 ele vai dizer: assim também vós. Se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como quem falando ao ar. Resumindo, ô irmão que fala em língua, vigia. Se você está falando algo secreto, você com Deus, então espere um momento secreto você com Deus, para falar em línguas você secreto com Deus. Dá para entender o que eu estou dizendo aqui? Mas os pentecostais são instruídos a falar em línguas na hora que está pregando, na hora que está dirigindo, na hora que está cantando, na hora que está na praça, na hora que está na esquina, na hora que está dentro do ônibus, na hora que está na feira. É mistério, é fogo, recebe, eita, ô glória. Como é o nome disso? Falta de doutrina. Falta de doutrina. Aí vai e faz um seminário, passa por uma escola bíblica, passa por uma doutrinação, aí apagou o fogo. Foi um extintor. Não tem mais Espírito Santo. Porque não está mais dando salto solto na feira. Porque não está mais dando canelada dentro do ônibus no povo. Aí quer dizer, porque não está sendo inconveniente, aí acha que o fogo apagou. O fogo estranho apagou. Porque o verdadeiro continua lá. Aí vem. Eu sou chato. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes. Há, por exemplo, tanta espécie de... Não, porque assim, existe a opinião de Gil e existe o que está escrito. Não é? Existe o que está escrito. Inclusive, existem pastores da Assembleia de Deus que quando expõem isso aqui, aí eles vão dizer assim: eu creio desse jeito, e o que não ir de acordo com isso aqui é invenção. Existe o pastor, pregador, moderado que conhece a Bíblia. O problema é que isso aqui é um confronto com tudo que já aconteceu e a pessoa não quer abrir mão do que errou enquanto foi menino, enquanto agiu pela emoção. A construção com falta de doutrina. Já foi grande demais para abrir mão dela, né? É. A ideia é essa, né? Olha, se de repente eu dei um murro na parede, mas foi Jesus que mandou, um exemplo. Aí a pessoa fica rindo de mim. Diz, mas rapaz, desse um murro na parede, foi Jesus. Foi, não toque no vaso não, foi Jesus. Aí daqui a 10 anos, eu fui idiota, dar um murro na parede, dizendo que foi Jesus. Qual é a edificação do corpo de Cristo? Eu dar um murro na parede. Qual é o sentido de espiritualidade que isso tem? Aí é por isso que Paulo disse: não quero que vocês sejam ignorantes. Foi no período de ignorância e eu tenho que admitir isso. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas sem significado. Olha que coisa linda. Mas as línguas são sem significado para o corpo, se não houver interpretação. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para quem que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Acorda, é edificação da igreja, e ninguém é edificado sem entender nada. É mistério, irmão, é mistério. Por isso, o que fala em língua, ore também para que possa interpretar. Orar para que possa interpretar é buscar. Se você é uma pessoa que praticamente toda semana, todo mês está falando em línguas, você é uma pessoa quebrantada nesse sentido da língua. Então você não vai ser proibido de falar, mas você vai ser instruído pela Bíblia de interpretar pensando no corpo, não pensando em você. Olha como a coisa é linda, né? Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora sim, mas o meu entendimento fica infrutífero.
O que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. O que é que ele está dizendo? Seja racional. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graça, aquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Diz amém, glória a Deus, aleluia, sem saber nem o que está acontecendo. Dou graças a Deus que fala em língua mais do que vós todos. Todavia, na igreja eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Quem é que está falando isso? Paulo. Irmão, não sejais meninos no entendimento, mas na malícia sim. Sede crianças na malícia, mas adultos no entendimento. Está escrito na lei: por homens de outras línguas e por lábios estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Ele está confirmando que as línguas é algo que vem de Deus. Ele não está reprovando as línguas. Ele está só dizendo que tem uma finalidade individual que precisa ser coletiva. Então ore para que o povo seja edificado. Se você está no meio do povo, para que você vai falar em línguas? Para chamar atenção. E o que é que o pentecostal mais gosta de fazer? Barulho para chamar atenção. Não tem para onde correr. Você é uma pessoa cheia, calada? Não. No meu pentecostal você só é cheio se fizer zoada. Se fizer umas mandingas, uns negócios, umas cobrinhas, uns barulhos, um movimento. Você não é um vaso de Deus se você chegar e dizer assim: olha, eu estava ali em oração e Deus falou comigo que vai curar a tua sogra disso. Deus falou ali, desse jeito. Mas tem que ser assim, ó. Eita! Deus está dizendo para ti, homem. Cara, todo mundo que agora olha para mim, que eu vou dizer agora, ele tem que falar alto, tem que dizer eita, tem que dizer labaxu, labacanta, para poder ser profeta. No meio pentecostal. Não pode chegar silencioso. Não pode esperar terminar o culto para conversar a parte. Porque não é espiritual. Porque não é fogo. O fogo é bater, jogar cadeira, banco, fazer uma zoada, um alarme, tudinho. Como já aconteceu comigo. Fui na igreja pentecostal pregar. Fazia isso. Preste atenção. Eu terminei de pregar, aí um diácono chegou e disse assim: Gil, a pregação foi muito boa, tudo dentro da Bíblia, gostei muito, mas está faltando algo em você. Das 3 vezes que você veio pregar aqui, você não falou em línguas ainda. Então busque mais a Deus, irmão, isso aí. Quer dizer, a pregação, ela só está completa se no meio da pregação tiver alguma coisa que não faça sentido na língua portuguesa. Se eu disser labacanta, labaxuricante, qualquer coisa que eu disser assim é espiritual e é fogo. É só inventar qualquer coisa e dizer, fazer com gemido, que é fogo no meu pentecostal. Diz o que tu respondeu. Hein? Diz o que tu respondeu. Eu disse: irmão, muito obrigado por irmão ter dito isso. Muito obrigado. Mas quando a gente fala em línguas, é por conta própria ou é quando o Espírito Santo concede? Ele diz quando o Espírito Santo concede. Então fale com ele. Porque ele vai ver qual é a hora certa de eu falar. Se eu não falei é porque ele não quis. O irmão concorda? Ele diz: faz sentido. Eu disse: então quando o irmão for falar, pense nisso. Continuando. Seu negócio. Não, mas não tem que ter. Agora foi com amor, viu? E foi com amor aí. Na Assembleia, por exemplo, Gil, se ele fosse ser consagrado um pastor, evangelista, alguma coisa desse, um cargo, da igreja, ele teria que falar em línguas. É obrigado. Por isso eu não seria da Assembleia. Muitos irmãos assim, desejam anseio, mas enquanto não houver, não é. Como já é mais de 9h30, aí eu quero ler o versículo 26 e quero ler o versículo 40. Sobre a questão da ordem do culto, né? Que fareis, pois, irmãos, quando vos congregardes? A gente está falando da ordem do culto e do uso dos dons. Aí ele vai dizer assim: cada um de vós tem salmo,
tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Ele não está proibindo, não. Mas ele está dizendo que o foco é o quê? Faça-se tudo para edificação. Aí ele falou a palavra edificação desde o capítulo 12. A edificação do corpo, a união do corpo. Não divida o corpo, não confunda o corpo, não desvie o corpo, centralize o corpo na comunhão e no crescimento. E olha o 40. O 39 ele diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, não proíbe falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Do mesmo jeito que existe nas igrejas a Assembleia de Deus, tudo com ordem e decência, sem barulho, sem confusão, sem algazarra. Tem coisa que parece até terreiro de macumba. Não é? A gente vê uns vídeos aí, uns negócios, mas não é a Assembleia de Deus, missão, a primeira Assembleia de Deus que ensina isso, não. Porque quando a gente vai para uma Assembleia de Deus central, por exemplo, que é da década de 70, 80 e 90, você vai perceber que existe uma moderação. Na cidade de Bahia, por exemplo, eu lembro que tinha um tal de Manuel Pedro e depois chegou um tal de Ferreirinha. O Manuel Pedro era aquele que bora aí, fazia assim e jogava pilha. Já o Ferreirinha, quando chegou, ele disse: vamos parar com essa bagunça aqui. Isso aí não é dom espiritual, não. Vocês não lê Bíblia não por aqui? É? Então ele proibiu um monte de coisa e acabou o Espírito Santo, que dizia que era Espírito Santo dentro de Bahia. O Ferreirinha foi o extintor da Assembleia de Deus e ele é o pastor presidente em Bahia. Então, ou aquilo era tudo invenção, ou o camarada tem poder de segurar o Espírito Santo na vida das pessoas. Será que tem? Não tem. Então, assim, há uma necessidade de você entender o que é o Espírito Santo. Depois, como ele distribui os dons, o que de fato é dom do Espírito Santo. E terceiro, como esses dons é usado ou deve ser usado. Isso aqui é o que a gente está aprendendo. Na próxima aula, vamos estender mais o assunto ministério, o assunto dom, o assunto talento e não confundir. Porque igreja, prédio, igreja, denominação, confundiu a cabeça de muita gente. Vamos orar?